Revisão com atividades. Assim como na aula passada, nós vamos continuar trabalhando um pouco com imagens. A nossa ideia é que vocês desenvolvam uma habilidade de poder lidar com esse tipo de informação e tentar compreender o que está envolvido historicamente na produção dessas, né? E também começar a tentar forçar essa interpretação em relação ao que são as imagens e como elas estão relacionadas ao contexto histórico em que elas foram produzidas. Então, a primeira imagem é essa aí. Você tem um casal e duas mulheres sentadas. Você nitidamente percebe que um casal é negro e as outras pessoas são brancas, né? Mas elas estão sentadas em espaços diferentes. Então, o enunciado da questão diz: sabendo que a imagem se refere ao apartheid na África do Sul, resultante do processo de neocolonialismo, faça o que se pede. Então, vamos às questões. Descreva a imagem. Então, primeira coisa, sempre que você se deparar com a imagem, é tentar entender quais os elementos que ela possui. Por isso a ideia de descrever. Então, você tem um casal de pessoas negras sentadas em um banco, separado das pessoas que são brancas, né? Que estão nitidamente de costas para essas pessoas negras, né? No sentido de estar ignorando, no sentido de estar de fato não reconhecendo essas pessoas. Então, a primeira etapa da atividade era essa, a descrição. Então, as pessoas apresentadas na imagem são representadas da mesma forma? Não. É possível ver como existe um ar de empatia, né, um ar de antipatia, né, em relação às pessoas negras, né, e isso é demonstrado principalmente na forma que as mulheres dão as costas para essas pessoas. A alternativa C, eu pergunto o que foi o apartheid. Né? Então, o apartheid, basicamente, é um movimento de segregação racial que aconteceu na África do Sul. Né? Esse movimento, ele basicamente separava espaços que eram destinados a pessoas brancas e espaços que eram destinados às pessoas negras, né? O que incluía, inclusive, o fato de que se uma pessoa branca subisse no ônibus e um negro tivesse sentado, esse negro tinha a obrigação de se levantar e dar o lugar para esse homem branco, simplesmente por ele ser branco, por ele estar ligado ao processo de colonização. O apartheid durou até os anos 90, começo dos anos 90, e o que é uma tristeza, porque foram mais de 40 anos de discriminação racial no próprio continente africano, principalmente na África do Sul, que é um espaço predominantemente composto pela população negra. Né? Então, o apartheid aparece aí como sendo esse movimento de distinção racial. Né? Ele implicava, inclusive, nos tipos de trabalhos que as pessoas poderiam ter, os lugares que as pessoas poderiam frequentar, a forma que essas pessoas falavam com o homem branco. Né? Então, ele tem a ver com essa exploração cultural que o colonialismo no século XIX implicou a essas populações sul-africanas. Então, vamos para a segunda questão. Né? Você tem aí uma imagem. Essa imagem é a capa de um livro infantil alemão de 1930. E a pergunta diz o seguinte: responda o que se pede a partir da imagem. Então, a que contexto histórico a imagem se refere? Né? Se a gente for pensar Alemanha, 1930, a gente está falando da ascensão do nazismo, né? E principalmente de ideias que estão vinculadas ao arianismo, né? A construção de uma raça alemã perfeita, perfeita nos aspectos que os alemãos, é claro, constituíram para esse período. Então, estávamos falando de pessoas loiras, altas, fortes, com olhos claros. Então, basicamente, esse é um processo que vai construir imagens a respeito de o que é ser alemão e o que é não ser alemão, inclusive construindo uma ideia daquele que não é alemão como o inimigo. Né? Então, a segunda questão pergunta, né, que dois grupos da sociedade alemã eles representam. Né? Você tem aí o aspecto do homem alemão como sendo aquele que trabalha, sendo aquele que se esforça, e você tem aí do lado a figura do judeu, né, do judeu como alguém que lida com negócios e não com o trabalho pesado e árduo.
né? Então esse judeu vai ser acusado de usurpar a riqueza alemã, né? De usurpar os melhores lugares de trabalho dos alemães, né? E é por esse motivo que nós vamos ter a pergunta C, né? Em sua opinião, por que eles são representados de maneiras diferentes, né? Então, justamente porque queria se criar a ideia de um alemão que estava preocupado com o crescimento da sua própria sociedade, enquanto você tinha um outro grupo que explorava essa nação. Claro, isso é uma propaganda nazista, gente. Isso nitidamente é uma propaganda que caricaturiza o outro no sentido de construir uma ideia do inimigo do povo, né? Então o judeu vai aparecer como esse inimigo do povo trabalhador, né? Claro, na propaganda nazista, né? Os judeus, na verdade, eles ao longo do tempo, inclusive pela própria cultura, eles adquiriram riquezas porque eles criavam poupanças, né? Eles poupavam, eles não gastavam tudo aquilo que eles ganhavam, né? Então, basicamente, eles acumularam riqueza ao longo da sua trajetória. E essas propagandas vão servir justamente para retirar essas riquezas dos judeus, né, de maneira violenta, né, e construindo o judeu como sendo um inimigo desse povo alemão que o Hitler desejava construir, né. Então, basicamente, é uma imagem que envolve preconceito, né, no sentido de dizer que o judeu ele é sempre esse cara gordo, feio, né, que enfeiura a sociedade alemã, né, que não é motivo de orgulho, né, e ele vai ser transformado através dessas imagens como o inimigo do povo alemão. Inclusive, se você analisar as imagens de judeus sendo representadas nas revistas alemãs nesse momento, todos eles têm essa mesma aparência, são carecas, gordos e baixinhos, né, o que é nitidamente a tentativa de uma construção de um imaginário, de uma forma de imaginar o que é o judeu. Então, vamos à próxima questão, né? As duas imagens acima são cenas do Holocausto. A partir dessa informação, faça o que se pede. Então, primeira coisa, descreva as imagens, né? A primeira imagem, você tem uma série de crianças que estão nitidamente presas atrás de uma cerca, né? As cercas que eram as cercas dos campos de concentração, né? Destinados principalmente aos inimigos, né? Aos considerados inimigos públicos dos alemães, né? Que foi sendo construído aos poucos com a propaganda nazista, né? Então, você tinha aí pessoas homoafetivas, você tinha aí judeus, você tinha aí testemunhas de Jeová. Então, basicamente, essas pessoas foram colocadas nesses espaços que eram espaços de trabalho forçado e que também eram utilizados para assassinar as pessoas em massa, né? Aí do lado, você pode ver as pilhas de cadáver, né, que esses campos de concentração produziam, né? E eu acho que aqui você consegue ver nas duas imagens a violência que um ser humano pode implicar a outro ser humano, né? A violência que um humano pode fazer a outro ser humano. E aí a gente parte para a próxima questão, né? Em sua opinião, você acha que as pessoas estão sendo tratadas de maneira adequada? Né? Justifique. Gente, nitidamente, né? As pessoas não estão sendo tratadas de maneira adequada, né? Ao construir os inimigos da nação, né, Hitler também vai pregar através do partido nazista que a única forma de se livrar desse elemento era matando, né, era provocando essa matança em massa. Claro, isso não era divulgado para a população nesses termos, né? Era divulgado para a população que eles eram inimigos e, por serem inimigos, eles precisavam serem excluídos da sociedade comum alemã. Mas o exército e as altas linhas de comando tinham essa percepção de que aquelas pessoas como inimigos deveriam ser tratadas dessa forma. A próxima questão, por que essas pessoas são tratadas dessa maneira nos campos de concentração? Basicamente, eu já expliquei isso agora ao falar que, ao serem considerados inimigos, eles precisavam ser destruídos, né? Então, isso vai tomar conta de uma boa parte da sociedade alemã que vai acreditar nessas ideias, né? Para só um exemplo, criou-se toda uma indústria que se utilizava dos restos humanos dessas pessoas mortas
para produzir coisas. Então, por exemplo, o cabelo das pessoas era usado para encher estofados, bancadas de carro, é, é, a pele das pessoas eram utilizadas para fazer abajus, e as pessoas sabiam de onde aquela pele vinha. É, é claro, não são todos os alemães que têm condição de consumir esse tipo de produto, mas existia uma classe na Alemanha que tinha o prazer de ver a morte dos homens e mulheres judeus e que eram considerados inimigos do Estado. Então agora a gente vai para a nossa última questão. A imagem ao lado é um quadro que estava disposto na delegacia de São Lourenço durante o governo Vargas. Então, a partir de pesquisa, né, responda as perguntas a seguir. Né? Por que existiam tantas línguas no Brasil? Gente, a existência de tantas línguas no Brasil, ela está principalmente vinculada ao fato de que, após o fim da escravidão, né, o Brasil passou a ofertar vagas no mercado de trabalho para pessoas que se interessassem em ocupar essas vagas, né, mas que elas não fossem negras. Né? Então, basicamente, abriu-se espaço para os alemães, italianos, principalmente, né, esses grupos. Os italianos vêm primeiro, depois os alemães e, por último, os japoneses. Né? Então, essas pessoas vão criar uma série de colônias no interior do Brasil, né, principalmente na região sul e sudeste, onde eles vão morar e vão se adequar ao mercado de trabalho. No entanto, basicamente o Brasil criou esse incentivo à vinda do estrangeiro para cá, porque não queria fornecer empregos, pagar salários aos descendentes dos escravos. Então, qual era a intenção de Vargas ao proibir as pessoas de falar suas línguas maternas? A intenção era, Vargas queria construir a integração do Brasil, né, construir a ligação entre os diversos estados numa ideia do que seria uma nação. Né? E aí ele vai entender que essas comunidades, ao utilizarem outras línguas, eles feriam esse plano, né? Eles criavam outras possibilidades. Então o governo Vargas basicamente vai proibir, né, essas pessoas de falarem essas outras línguas para promover o português como sendo a língua unificadora dessa comunidade. Né? Então esse processo foi um processo violento, né, no sentido de que ele atinge a cultura dos outros, né, a cultura desses estrangeiros, ao mesmo tempo em que ele vem acompanhado, inclusive, de penas como prisão. Né? Então, as pessoas eram pegas falando outras línguas, elas podiam ser presas. Né? Então, a criminalização da cultura, né, que não era a cultura propriamente do Brasil, né, era tida como uma cultura que causava perdas a essa construção do que seria a nação brasileira. Né? Então, feitos esses comentários, né, é hora de praticar.